tudo jóia? Seja bem-vindo à nossa primeira aula do Descomplicando o Mercado de Trabalho com Planilhas. Eu sou o Carlos Macedo e eu estou aqui para poder te agradecer por você estar aqui na nossa aula. E eu sei que se você está aqui, que assim como eu, quer se destacar no mercado de trabalho, quer fazer a diferença no mercado de trabalho. E para você que ainda não me conhece, eu gostaria de me apresentar um pouquinho aqui. Sou formado em administração de empresas e desde 2006 eu estou no mercado de trabalho, iniciando minha jornada como estagiário do curso técnico que eu fazia. E em 2009 eu tive a primeira assinatura da minha carteira de trabalho. Pensa só, e nem estou tão velho assim, né? E do passar desses anos a gente percebeu o quanto o mundo está constante mudança. E como o mercado de trabalho tem exigido cada vez mais do profissional que está nele se destacar, seja através de habilidades comportamentais, emocionais, habilidades com ferramentas de produtividade, entre outros tipos de coisas. A pergunta que eu te faço agora é: qual a relação do seu ontem com o seu hoje? Eu queria te contar essa história para a gente fazer essa comparação. Em 2009, eu estava no mercado de trabalho à procura de emprego. Tinha acabado de sair do ensino médio, terminado o meu curso técnico também, e eu estava precisando de uma oportunidade. Sabe aquela a primeira crise dos 18 anos de idade, que você já está entrando no mercado, você precisa de uma grana para não depender mais dos pais. Eu tinha faculdade que estava em véspera de começar, né? E eu precisava também de ter uma renda para poder me ajudar aí nessa rotina. E um certo dia eu ouvi falar de uma determinada empresa, que apesar de estar no interior, ela era uma empresa bem conceituada, com uma experiência de mercado, muito bem localizada e estruturada. E eu comecei a me imaginar dentro dessa empresa. Beleza, depois que eu descobri essa empresa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet para tentar entender e saber um pouco mais dela, né, o que ela fazia, como era aqui no mercado. Depois eu descobri que ela fazia parte de uma holding, que ela tinha uma certificação internacional, inclusive ela tinha outras empresas, né, dentro daquele grupo. Então eu vi que aquela empresa, ela encaixou muito com o meu propósito de vida, com os meus valores, e eu fiquei realmente muito ansioso e empolgado a entrar naquela empresa. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Perguntar para os meus familiares se eles conheciam a empresa, se conheciam o dono. E eu fui descobrindo, logo eu pedi uma indicação, né, uma carta de recomendação, e foi feito. Consegui acessar o gestor dessa empresa e preparei o meu currículo da forma como tinham me solicitado, né, que eu fizesse bonitinho. Preparei todo o meu currículo e fui. Marquei a agenda com esse gestor, marquei um horário com ele, estava lá na empresa no horário marcado. Pensa naquele arrepio, só de lembrar desse momento. Eu fiquei horas sentado no sofá de couro preto que tinha na recepção, aguardando tal gestor chegar. Então, foi assim, aquele grande desafio de início. Graças a Deus, eu consegui cumprir o meu primeiro grande objetivo profissional, que era entrar nessa empresa. Depois, eu fui contratado, então, né, depois de passar pelo processo, né, por toda essa etapa, eu fui contratado como auxiliar administrativo. E pensa só, eu nunca imaginei que um auxiliar administrativo precisaria tanto de um entendimento avançado de Excel. Olha, eu fiquei realmente admirado com o nível de exigência que eles tinham. O que eu tive que fazer? Eu tive que multiplicar o meu tempo de estudos e conhecimentos para poder entender um pouco da habilidade de Excel, né, para poder conseguir aplicar de uma forma mais efetiva, criar aí as minhas planilhas que impressionassem os meus chefes, né, na época e tudo mais. Olha, eu bati muito a cabeça até conseguir tentar identificar o que realmente era útil para mim naquela profissão. E eu vou te falar a verdade, eu sei quanto é difícil você sair à procura de informações na internet, que normalmente é muito descolada, as informações não têm muitas vezes o início, meio e fim. E foi o que eu fiz, eu bati muita cabeça, tive que refazer, fiquei horas estudando para ver as melhores formatações, as melhores planilhas, até chegar
e evoluir aí, né, e ser o destaque aí na minha profissão. E desde o início dessa trajetória eu sempre carrego comigo esse pensamento. O que eu plantei ontem é aquilo que eu vou colher hoje. E nesse primeiro exemplo foi exatamente isso que aconteceu. E quando eu comecei a entender que eu precisava ser protagonista das minhas decisões, das minhas escolhas, aí sim eu vi que aquilo que eu tinha plantado poderia crescer, poderia gerar um fruto e eu poderia me destacar no mercado de trabalho aí, quem sabe tentar aí uma progressão de carreira, enfim. Então, o que eu precisava entender eu precisava sair da zona de conforto. E o que eu quero trazer para vocês, depois dessa história de vida aí e de carreira? A gente precisa abrir a mente e precisa principalmente entender o comportamento do mercado de trabalho. O que o mercado exige, o que o mercado está querendo, as habilidades que eles estão buscando. Não basta, se a gente ficar acomodado, o mercado ele vai passar, as oportunidades vão passar e eu já vi muita gente perder oportunidade por pouca coisa. Às vezes até por um currículo mal formatado, uma prova de habilidades de informática que é um básico hoje, não ter passado. Então eu fico muito triste por causa disso. Gente, e aí eu ainda recebo, e eu fico muito mais angustiado porque eu ainda recebo formações de profissionais que me procuram aí recorrentemente falando que perderam oportunidade de emprego por falta de habilidades de Excel. Gente, para mim isso é uma decepção, porque Excel tem que ser pré-requisito, né, na nossa jornada. E para compreender um pouco mais essa dinâmica, eu gostaria de convidar uma pessoa para poder deixar uma fala para vocês. Uma pessoa que foi muito importante na minha vida profissional, que é a Lívia Duarte Viana. Ela foi a responsável por realizar o recrutamento e seleção da minha primeira vaga de emprego, que foi essa que eu acabei de te comentar aí. Ela tem uma excelente experiência profissional, inclusive depois de um tempo ela me convidou para poder fazer parte da equipe dela. Ela hoje ela tem especialidades em gestão de recursos humanos, gestão de saúde. Atualmente ela é consultora de RH de uma grande empresa no Brasil. Essa empresa hoje ela é responsável por trazer soluções de recursos humanos, de departamento pessoal, aprimoramento de processos, de times, enfim. Então, veja só o que ela diz sobre o Excel e o mercado de trabalho. Gente, estou aqui para falar um pouquinho do Excel e da importância que ele tem no seu currículo e na sua formação profissional. É imprescindível que a gente entenda que o mercado de hoje, você ter o curso de Excel é uma ferramenta básica. É como se ter o ensino médio, é como se ter a graduação, né? Não existe um profissional que não dominar essa ferramenta é extremamente estratégico, porque através dessa ferramenta você consegue demonstrar na linguagem do gestor, né? Na linguagem da grande maioria das empresas, o seu desempenho, você consegue mostrar os números que você consegue atingir, você consegue traduzir através da ferramenta aquilo que você tem conseguido de resultado e aquilo que você tem contribuído, né? Você consegue traçar metas, você consegue mostrar isso visualmente para o seu líder, para o seu gestor. Então, Excel é básico, é um critério básico, né? Qualquer vaga hoje que você participe, qualquer processo seletivo que você participe, independente da sua formação, você tem que dominar o Excel, porque para você poder falar a língua e para você poder demonstrar dados, você tem que conhecer essa ferramenta, tá bom? Beijo para todo mundo. Então, o que você está pensando sobre o que a Lívia acabou de dizer? Eu não sei exatamente, né, o que você está pensando aí, mas eu gostaria de trazer para vocês algumas questões que eu confio muito no grau de importância delas. Eu, com 11 anos de experiência no Excel, eu já tive a oportunidade de desenvolver as minhas habilidades do pacote da Microsoft Office, né, que é o Word, PowerPoint, Excel, em seus vários níveis aí de atuação.
além de outras ferramentas de análise de dados, que inclusive uma delas a gente vai aprender hoje mais tarde um pouco, tá? Eu já vi muita coisa por aqui. E é por isso que eu trouxe então essas evidências que eu queria compartilhar com você para poder você entender mais sobre esse mercado que eu estou falando. Vocês já ouviram falar no Google Trends? Eu vou pesquisar aqui no Google. Google Trends. Google Trends, ela é uma ferramenta do Google que mostra os mais populares termos que são buscados em um passado recente. E eu gostaria de pesquisar aqui com vocês, por exemplo, a palavra Excel. Olha, repara para você ver. Vou pegar aqui o Excel nos últimos 5 anos. E nesse caso, o próprio Google Trends já discriminou no Brasil, mas eu vou iniciar falando com vocês através do mundo. Repara para vocês verem como o Excel ele mantém a mesma constância. Olha aí para você ver, o que mostra o grau de importância da ferramenta, que mesmo com os avanços do Excel, ele continua vigoroso. Então, vocês estão vendo que há um pico de caída, e apesar de haver esse pico de caída, ele ainda ele cai porque é período de férias aí. Então, olha para você ver, novembro, né, dezembro, janeiro aí já volta. Aqui também, ó, lá por meado, final de dezembro, né, época de Natal, virada do ano, cai as pesquisas, mas depois ele volta com muita eficiência. E se eu pegar aqui e olhar para vocês, né, a gente pesquisar aqui Brasil, você vai perceber que a pesquisa ainda ela é muito constante, né, nesses últimos 5 anos. Então percebendo ainda o grau de importância que essa ferramenta ela tem aí no mercado de trabalho, enfim, na jornada. Outra análise que eu gostaria de fazer agora com você é com outra ferramenta que tem um grande uso por parte de profissionais e que possui uma alta demanda no mercado. E tem como base o Excel, que é o Google Planilhas. Esta ferramenta é um editor de planilhas avançado baseado na web, onde você pode trabalhar e acessar no seu navegador. Veja só o gráfico de busca do termo Google Planilha nos últimos 5 anos. Então vou vir aqui no Google Trends, vou pesquisar agora Google Planilhas. Então beleza, a gente pesquisou aqui apenas no Brasil, vou pesquisar em todo mundo primeiro para vocês verificarem. Olha para você ver, em todo mundo nos últimos 5 anos. Olha como esse gráfico tem uma tendência de crescimento aqui. Então, o Google Planilhas ele passou a ser muito utilizado nos últimos anos. Se a gente pesquisar também agora específico no Brasil, olha para vocês verem aí o grau de evolução também do Google Planilhas. Olha então o grau de evolução do Google Planilhas. Mais uma vez evidenciando o quão é importante. E para você destacar bem no Google Planilhas, você precisa de conhecer aí os termos, né, os conhecimentos de Excel. Outra ferramenta que também tem como base o Excel e auxilia no processo agora de inteligência de dados é o Power BI. Veja também como essa ferramenta tem sido buscada nos últimos 5 anos no mundo e no Brasil. Vou pesquisar aqui para te mostrar. Power BI. Tá vendo? Uma constância, uma crescente no mundo todo. Então, desde a gente está analisando aqui, ó, 2015, agosto de 2015, até atualmente aqui, né, julho de 2020. Então há uma constância, uma evolução muito grande. Se a gente analisa o Brasil, também existe essa constância
ainda muito maior, né, dos últimos 5 anos para cá. E sabe o que é então mais interessante? Saber Excel, ele te promove uma bagagem gigantesca, não somente para utilizar essas duas ferramentas que eu acabei de falar, que é o Power BI e o Google Planilhas, mas outras centenas que estão disponíveis no mercado. Desde então, a minha paixão por Excel só foi crescendo. E você sabe por quê? Eu duvido não ter uma rotina que o Excel possa trazer mais produtividade, como ajudar o usuário, mais confiabilidade, por você conseguir otimizar suas rotinas e, consequentemente, promover melhor desempenho profissional. Eu vou te contar uma história que comprova esses 3 fatores. Vamos lá? Eu tenho em casa minha mãe, que mesmo antes do período de pandemia, ela trabalhava de forma home office em casa, trabalhando numa empresa que tem algumas filiais aí em algumas cidades próximas à nossa cidade. E o mais interessante é que ela conseguia fazer essa gestão, mas eu percebi que ela tinha uma certa dificuldade de fazer uma gestão. Um dia, batendo papo com ela, conversando, ela na área de trabalho lá em casa, eu percebi que ela está fazendo uns cálculos com calculadora. Eu perguntei para ela, eu falei assim, mãe, você está fazendo cálculo com calculadora? O que é que você está trabalhando? Será que eu posso te ajudar alguma coisa? E você sabe aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau? Pois é, exatamente isso que estava acontecendo lá em casa. A minha mãe estava fazendo o cálculo da gestão financeira toda na calculadora. E aí eu peguei e perguntei para ela, falei assim, mãe, você não conhece Excel? E aí ela, uai Carlos, eu até conheço, mas eu tenho dificuldade com mexer. E aí eu descobri que sabe o que ela fazia? Ela pegava a calculadora, fazia os cálculos, lançava no Word para poder gerar os relatórios. Então, de fato, ela não estava nem um pouco sendo produtiva. Você sabe que quando você começa a usar calculadoras, a confiabilidade também ela fica comprometida, né? Será que ela realmente está esquecendo de fazer algum cálculo? Ou batendo algum botão errado, às vezes nem estava batendo direito? Então eu comecei também a me questionar isso. Consequentemente, ela tinha muito mais trabalho para poder fazer o serviço que ela estava fazendo. Sentei com ela, batemos um papo e eu mostrei para ela as funcionalidades. Ela fez o meu curso de Excel e aí nessa hora eu fiquei grato por saber que eu estava ajudando uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, alguém muito especial na minha vida, que é a minha mãe. E eu validei a estrutura de um dos meus cursos, por exemplo, do meu ensinamento com ela. Então foi uma sacada muito legal. Depois então que a minha mãe ela conseguiu otimizar a sua rotina com o Excel e eu vi quanto ela ficou mais feliz por sobrar mais tempo, por ter mais tempo para voltar a dedicar a fazer as coisas de casa de vez em quando. Ela gosta de preparar um almoço para a gente e às vezes a rotina administrativa impedia ela de fazer, talvez ter esse cuidado maior com a família. Eu comecei a fazer uma análise com outros alunos, outras pessoas que trabalham com a gente. E assim como a minha mãe, muitas pessoas utilizam de ferramentas para ganhar tempo, aumentar a qualidade de análise de dados e gerenciar informações. Então, isso foi um ganho muito positivo para ela. Eu quero mostrar para você o quanto o mercado tem buscado profissionais que conhecem Excel. Vocês vão ficar impressionados com o que eu vou mostrar e você não pode perder, pois poderá inclusive te gerar uma oportunidade. Mas voltando aqui agora, eu gostaria de apresentar para você uma tendência de mercado, principalmente para quem está trabalhando de forma remota nesse momento aí, né, de isolamento social, de quarentena, que é o Google Planilha. O Google Planilha ele tem sido, nesse tempo de trabalho remoto, a solução para muitas equipes
manterem suas informações atualizadas e compartilhadas. Se você trabalha compartilhando planilhas com a equipe, você já deve ter parado com situações do tipo: alguém excluiu uma fórmula da planilha, gente. Quem foi que mexeu nessa planilha? Ou talvez: fecha essa planilha para eu entrar aqui, estou precisando de fazer uma alteração nela. Ou ainda: eu alimentei a planilha, só que eu acabei compartilhando a versão, não compartilhei a versão atualizada para vocês. Enfim, eu já passei muito por isso e já vi muito essa situação acontecendo. E de fato isso é péssimo. E é por isso que algumas das minhas planilhas, principalmente do meu negócio, né, onde eu nem sempre eu estou com o notebook aberto para trabalhar, e na maioria das vezes as planilhas do meu negócio eu compartilho com os meus sócios, com meus sócios e com os colaboradores, e a gente precisa simultaneamente ter esse acesso. Nós utilizamos sim o Google Planilha. Temos, por exemplo, uma planilha que é uma planilha de metas de faturamento e de resultados do mês. E eu que sou responsável pela parte comercial, eu crio as metas de faturamento do mês. O meu sócio entra nela para poder verificar os indicadores financeiros para a tomada de decisão das despesas. E os nossos colaboradores, eles fazem a atualização das metas batidas no mês. Então é uma planilha horizontal com várias colunas, onde eu tenho em cada mês uma planilha de metas e uma planilha de resultados. Em ambos os casos, nós precisamos de ter acesso, às vezes, simultâneo a essas planilhas. E é muito eficiente e acaba que a gente consegue otimizar a nossa rotina sem precisar depender que um feche a planilha para outro abrir. E eu já recebi alguns pedidos e sugestões de pessoas querendo trabalhar com planilhas online, inclusive para criar metas e tarefas para os seus colaboradores. Eu já recebi alguns pedidos e sugestões de planilhas de metas e tarefas. E eu gostaria de mostrar para vocês agora, nesse momento, como criar uma planilha compartilhada para a sua equipe e trabalhar junto. Então, pessoal, e aí nesse momento que a gente está vivendo, né, de quarentena, por causa do Covid e tudo mais, muitas pessoas têm trabalhado, assim como eu, de vez em quando, em home office. Então, eu vou continuar os nossos conteúdos agora gravando através do home office, que foi necessário para mim, porque eu tive aí uma instabilidade de saúde, mas nada muito grave, beleza? A nossa ideia hoje é mostrar para você como você otimizar as suas rotinas aí trabalhando em equipe. E eu, com muito carinho, eu preparei uma planilha de metas baseado no 5W2H e eu queria mostrar para vocês como funciona. Tem gente que fala que realmente o Excel é muito difícil, né? Tem gente que fala sobre isso, mas eu quero mostrar para você durante esses 3 dias como o Excel pode ser muito mais simples do que você pode estar imaginando. E se você que está assistindo já conhece, já trabalha com Excel, eu gostaria de deixar algumas dicas e alguns insights para otimizar a sua rotina e o seu recurso aí, beleza? Mas afinal de contas, Carlos, o que é então, o que eu preciso ter numa planilha de metas? Olha, trabalhei durante muito tempo com gestão de qualidade, né, em alguns setores, em algumas empresas, e a gente utiliza muito o conceito da ferramenta do 5W2H. É uma ferramenta onde você faz uma análise e tem algumas perguntas que são feitas para responder e você criar um objetivo e uma meta bem trabalhada e bem traçada. O 5W2H é nada mais nada menos do que um checklist com algumas perguntas que precisam ser respondidas para você criar metas e objetivos mais claros e mais bem trabalhados. Não é nada de 7 cabeças, é uma coisa muito simples. E eu vou trazer para você uma planilha que eu criei
com metas aí de janeiro a dezembro, para você já sair daqui hoje aplicando tanto no seu pessoal quanto no seu profissional aí. E eu tenho certeza que vai ser aí muito bom. Eu utilizo uma planilha e eu fiz uma adaptação dela para você então conseguir trabalhar aí com sua equipe ou em casa com suas metas pessoais, beleza? Eu, por exemplo, eu tenho algumas metas pessoais para 2 anos, para um ano, para 5 anos, metas aí mensais, metas quinzenais. Então, o objetivo, quando você escreve, você acaba trazendo mais referência. E eu já ouvi muitas pessoas terem muito sucesso quando fazem esse processo de escrita. E no setor com mais pessoas, isso acaba sendo muito útil. Então, eu gostaria de apresentar para vocês aí, beleza? O 5W2H, só revisando, tá? Responde algumas perguntas e é uma sigla em inglês que traz uma tradução que é muito simples, é muito básica. A primeira é o what, ou seja, o que será feito da atividade. Então aí você vai ter que descrever o que realmente vai acontecer na rotina. O why, ou seja, por que será feita a atividade. Então nessa hora aí você precisa descrever aí o que será feito dessa atividade propriamente dito. Onde será executada essa atividade, se no loco, se é no seu home office, se é no setor, se é indo até um fornecedor, onde que vai ser feito. O when, quando isso vai acontecer, então é importante a gente escrever uma rotina de início, meio e fim, aí uma data, né, de início e fim. Who, por quem será feito, né? Ou seja, quem é a pessoa responsável por executar aquela cabeça. E é uma coisa que a gente sempre trabalha para otimização. Quando fala com metas dentro dos setores, é você dar nome aos bois, ou seja, quem vai ficar responsável por executar aquela atividade. Who, que é o 2H agora, né? O primeiro H é o who. Como será feito, então, a descrição de como a gente vai trabalhar para cumprir essa atividade aí. E how much, quanto vai custar. Essa é uma atividade que tem zero custo, que está dentro do seu processo tradicional, ou vai precisar de algum investimento, de alguma análise aí para atingir os seus resultados. Beleza? Então, dando de posse aí desse conhecimento, eu criei então a planilha que está aqui no link embaixo. Então vocês podem, ou aqui do lado, não sei como está sendo o formato aí você está assistindo, se é através da TV, do notebook ou do celular, mas aqui embaixo ou aqui do lado você tem então o link para fazer o download e eu disponibilizei 2 links, beleza? O primeiro link ele vai abrir uma planilha no formato de Excel, tá ok? No formato XLS, então você vai poder baixar isso daí e abrir essa planilha então nesse formato, beleza? Caso você não queira utilizar o Google Planilhas. O segundo link a planilha, ela já está salva no Google Planilhas, no formato do Google Planilhas, e eu gostaria de mostrar para vocês então, para vocês terem acesso, tá ok? Para vocês entenderem um pouco mais como é o processo e tudo mais. Você clicando nesse link, você já vai direcionar para a planilha. Então eu já vou ver que você teve acesso em algum momento aí dessa planilha. Então faça o download do link aí para a gente começar e eu quero mostrar para vocês como vocês abrirem a planilha e transformarem ela para o Google Planilhas, tá certo? Então vamos lá. Então eu já baixei na minha área de trabalho a planilha, beleza? E eu vou clicar aqui então para abri-la. Ela vai abrir então no Excel. Claro, né, que é recomendado você já ter Excel baixado aí no seu notebook ou no seu computador, né, que você esteja usando. E aí eu abri então aqui a minha planilha, tá? Beleza? Percebam que já caiu no painel. Eu criei um painel porque a nossa meta é, quando você tiver a sua reunião de equipe, você já conseguir então definir as metas em conjunto, né? Algo que sempre acontece nas empresas, definir as metas do mês, ou as metas semestrais ou trimestrais, da forma como a sua empresa, né, o seu negócio trabalha. E aí a partir disso você controlar se essas metas elas estão sendo cumpridas ou não, se elas foram cumpridas no prazo, se não foram cumpridas, tiveram que ser prorrogadas, para poder facilitar então o entendimento e facilitar a sua gestão como líder ou você enquanto colaborador entender como está o desempenho do seu setor aí, beleza? Eu coloquei aqui então de janeiro a dezembro, ok? Eu fiz uma fórmula, pessoal. Então, nesse momento, vocês não precisam de preencher nada aí nessa planilha, porque ela já está com fórmulas e ela está aí bloqueada para vocês evitarem, né, de estar digitando sem querer, mas ela já tem as fórmulas que
captam os dados que foram lançados em cada aba bonitinho e coloca então aí no menu, beleza? Eu fiz bem simples para facilitar o entendimento de vocês e para vocês saírem daqui hoje já pegando essa planilha e começando a criar as metas do seu setor, beleza? Então, quando você digitar lá as metas, o Excel ele já vai fazer uma contagem aqui para você da quantidade de metas que foram criadas. Aqui a gente tem então concluídas dentro do prazo, concluído fora do prazo, concluída com observação, meta prorrogada, não concluída. E o total de metas que ainda não foram atribuídas. Esse é o painel onde vocês vão ver direitinho aí esse processo, beleza? Coloquei aqui nas abas de janeiro e se a gente continuar aqui a partir das abas do seu Excel até dezembro, eu já criei várias abas aí. Então, para cada aba tem um mês específico aí, você pode clicar. Tem esse cadeadinho aí, porque eu bloqueei, só para manter esse cuidado de você, às vezes, clicar sem querer em algum lugar e desformatar a planilha, tá? Então, para você que ainda não tem uma habilidade muito boa no Excel, você só vai preencher as células aqui do seu espaço, beleza? Você não vai precisar de fazer mais nada. A própria planilha já vai se organizar aí dentro do processo. O único detalhe que você pode colocar no mês aqui, você pode clicar 2 vezes e digitar o mês, que, né, no caso janeiro 2020, pode ser. E aqui o setor da qual você vai trabalhar. Vamos colocar aqui então o setor de marketing, por exemplo. Beleza? Qual que é a primeira meta então que eu gostaria de trabalhar com a minha equipe aí? Eu vou colocar então criar o briefing de datas comemorativas. Beleza. Então digitei, dei meu enter aqui, vou para o próximo então resultado esperado. O que é que eu espero que resultado? Então a meta é criar um briefing de datas comemorativas e o resultado para criarmos campanhas assertivas para criar campanhas de homenagens e de captação de potenciais clientes. Beleza? Local de realização. Nesse caso, o briefing vai ser através de uma reunião na reunião mensal do setor. A data de início. Então vamos supor que a nossa data de reunião ela será então aí do dia 25 do 1 de, né, nós estamos falando de janeiro aí, 2020. E a data do término, ela será então até o dia 30, né? Eu tenho prazo então até o dia 30 para concluir essa atividade. Percebam que a duração, ela automaticamente já calculou. Eu vou ter 5 dias para poder executar essa atividade, beleza? Então não preencham, não façam nada, mas aí tá aí a formulazinha que eu usei para poder vocês entenderem um pouco mais. Responsável, eu vou colocar o meu nome, Carlos. Como será feito? Eu vou botar aqui então, eu vou dividir em tópicos essa parte de como será feito. A gente vai elencar na reunião de setor as principais datas. E aí agora eu vou vir aqui embaixo e vou colocar então criar os briefings das datas que impactam no desempenho
desempenho da empresa. Beleza. Custos envolvidos. Aí eu vou botar definir por enquanto. Vou colocar entre parênteses. Será baseado nos orçamentos levantados. E aí, pessoal, aqui eu coloquei então aqui uma opção para você selecionar o status dela. Então, se o status ainda não foi concluído, está concluído dentro do prazo, enfim, você não coloca, beleza? E aí, à medida que você cumprir, olha lá, cumprir dentro do prazo, uns 5 dias, eu coloquei, selecionei e ela ficou então verde. Cumprido fora do prazo, ela então fica amarelo. Concluído com observação, então vai ficar um verdinho traçado. Meta prorrogada, ela vai ficar cinza, e não concluída, ela vai ficar então vermelha. E aqui eu deixei um espaço então para vocês colocarem então algumas observações. Ligar para o setor de vendas para verificar algumas sugestões. E que inclusive essa observação ela pode virar também uma meta, beleza? Então eu criei então a primeira meta de janeiro aqui, ó. Tá certo? E aí veja só, toda vez que você mudar aqui, não concluída, concluída dentro do prazo, ela vai mudar a cor aí, porque eu coloquei para poder ficar mais visual e para a gente entender um pouco mais. No menu, olha que legal. Total de metas definidas, então em janeiro ele passou a ter uma meta definida. Concluído dentro do prazo, passou a ser 1. Por quê? Na aba janeiro eu coloquei aqui. Mas se eu colocar aqui fora do prazo, o que ele vai acontecer? Ele vai mudar, que vai ficar 0. E ele então vai ser concluído então 1 fora do prazo, beleza? Se eu simplesmente excluir o status, não colocar nada, vai estar todos zerados e aqui então vai estar como meta não atribuída. Então atenção, pessoal, metas não atribuídas é porque ela está em andamento ou então porque alguém esqueceu de trabalhar então essa meta aí. Se você já está em fevereiro e tem metas não atribuídas em janeiro é porque algo foi errado. Uma meta de janeiro ela não foi arrastada para março, para fevereiro, ou então que alguém esqueceu de fazer essa atribuição então do status aí. Então, eu fiz toda essa programação de janeiro até o final. Então, percebam aqui, eu vou só escrever algumas palavrinhas aqui para vocês terem ideia. Eu vou colocar assim, tipo assim, teste, 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 teste. Coloquei aqui, então, foram 5 testes. Aí eu vim aqui, então, além daquela atividade, tem mais 6. Então, tem 6 metas definidas aqui. Olha que legal. A primeira, eu vou colocar aqui que eu já cumpri dentro do prazo. Então, olha para você ver, tem total de metas definidas, então, no mês de janeiro. Eu tive a reunião de equipe, a gente definiu 6 metas. Então, de fato, 6 metas foram definidas. Uma foi concluída dentro do prazo e 5 não foram atribuídas. Eu, enquanto gestor, vou fazer o quê? Quem são os responsáveis? Por que não está atribuído? Se foi concluído com observação, lá no campo de observação pode ter escrito, né? O que foi o desafio, algum gargalo que encontrou. Se foi concluída fora do prazo, por que foi concluída fora do prazo? Então tem lá as observações. Então é uma planilha de metas simples de setor que vai ajudar você, enquanto gestor, trabalhar de uma forma mais efetiva para poder entender aí gargalos que possam acontecer no cumprimento das metas. Você, enquanto colaborador, que tem metas definidas, você vai conseguir trabalhar aí de uma forma mais efetiva. Se essa planilha for utilizada de forma pessoal, isso vai te ajudar a trazer um amplo histórico aí das metas que você realmente tem cumprido, das metas que você está com mais dificuldade, até para avaliar se aquelas metas pessoais que você tem colocado realmente está no alcance de você cumprir naquele momento, beleza? Aquelas metas pessoais estão ao alcance de ser cumprido naquele momento, talvez rever tudo mais, então é dessa forma. Então, essa é a planilha que a gente construiu, já está disponível para você aplicar aí, é o meu presente para você, beleza? Agora é hora da gente trabalhar então, abrindo ela no Google Planilhas e fazendo essa conversão. Então já é uma outra dica que eu gostaria de trazer para vocês. Ó, eu vou fechar aqui, eu vou deixar esses inscritos aqui só para vocês verem que legal que vai acontecer. Eu vou clicar em salvar para poder fechar minha planilha aqui.
Então eu vou abrir o meu navegador. Então esse para mim é o meu navegador personalizado. Você vai ver que tem aí alguns programas que eu uso, enfim, tá tudo aí disponível. E eu vou aqui digitar então aqui Google Planilhas. Eu vou dar Enter aqui para a gente entrar então no Google Planilhas. A grande sacada do Google Planilhas é que ela usa as pastas de armazenamento em nuvem do Google Drive. Então, se você tem o costume de usar uma pasta em nuvem, é muito legal, que aí você consegue salvar arquivos na internet, em nuvens e acessar de qualquer lugar, pelo celular, pelo computador. Então, vale a pena você pesquisar aí. Vou deixar um link embaixo aqui também falando um pouquinho mais sobre o Google Drive, que talvez você se interesse muito aí, é uma ótima ferramenta. Para quem já utiliza, já entende um pouco mais, mas o Google Planilhas ele salva dentro dessa pasta online, beleza? Eu vou clicar aqui em ir para o Google Planilhas. Ele me pediu então aqui para poder abrir uma nova planilha em branco, e aqui é a nossa nova planilha baseada então no Google Planilhas. Lembrando que o Google Planilhas ele só funciona com a internet, então essa é a primeira desvantagem aí para você usá-lo em relação ao Excel. Mas em contrapartida, você pode compartilhar aí com uma infinidade de pessoas de forma gratuita e não necessariamente você precisa ter o Excel instalado no seu computador. Então essa de certa forma é uma outra vantagem muito boa com relação ao Google Planilhas aí, beleza? Em relação ao Excel propriamente dito. Eu vou vir aqui em arquivo, eu vou clicar então, eu tenho a opção de você criar um novo, a gente já fez um novo. Eu vou abrir então uma planilha para fazer essa conversão da planilha para o Google Planilhas, certo? Eu vou fazer um upload. Eu poderia abrir a minha pasta do Drive, pegar uma planilha que já existia, mas nesse caso a gente vai pegar um formato Excel e converter no formato de planilhas. Vou vir aqui na área de trabalho, onde é que ela estava, e vou fazer então esse upload aí dessa planilha que está no formato de Excel e eu estou convertendo então para Google Planilhas, beleza? E olha que legal, ela já abriu, e o mais interessante é que ele carrega todas aquelas formatações que eu fiz, a maioria delas, porque você consegue fazer edições avançadas aí pelo Google Planilhas em relação, né, ao Excel, você também consegue. Então ele carregou basicamente quase todos os formatos. Talvez pode ter tido uma corzinha que ficou diferente, uma ediçãozinha diferente, mas de modo geral ele consegue captar tudo lá para cima, pro online, beleza? Carlos, onde que essa planilha ficou salvo? Ela está salvo no seu Google Drive. Então você pode clicar aqui, ó, com essa setinha, mover para você descobrir onde é que ela está e qual pasta você gostaria de colocar. Então essa daqui está no meu caso na pasta do meu Drive com o meu e-mail, que é o você no mercado de trabalho@gmail.com. Então eu consigo entrar na minha pasta aí do Google Drive, beleza? Mas não vai ser o formato agora, ela ficou salvo lá. E aqui ela basicamente a planilha está pronta. Olha para você ver aqui aqueles textos que nós fizemos, né? A fórmula continua da mesma forma. Agora você só viu que a cor aqui nesse caso ela não mudou ali na barra de menu. O menu ele não trouxe aquelas cores. Tudo bem, a gente faz uma edição rápida aqui. Ah, Carlos, mas você precisava nesse vídeo mostrar essas correções aí, tá meio amador? Não, pessoal, a minha intenção era mostrar para vocês. O que acontece? A configuração, a formatação, às vezes escolher as cores e tudo mais, ele é muito fácil, às vezes muito simples de trabalhar. Vocês viram aqui que rapidinho eu já fiz uma correção aqui da planilha em poucos minutos, de uma exportação de formatos diferentes que eu fiz. A grande sacada é o que vem antes. E é por isso que nossos próximos encontros eu vou falar um pouco mais como eu faço para poder trabalhar a linha de raciocínio na hora de construir uma planilha. Porque o difícil, né, o grande desafio, não vou falar nem dificuldade não, mas o grande desafio na hora de você criar a planilha
é você fazer todo o processo antes, o roteiro, projeto do que você quer criar, a estrutura do que você quer trabalhar, as informações das quais o seu gestor, a pessoa que está envolvida naquela planilha precisa. Então é nesse momento que a planilha ela dá um pouco mais de trabalho. Se de fato você já descobre aquilo que as pessoas elas estão querendo e aquilo que você precisa de resultados, de informações que vão ser geradas a partir daqueles dados que são tratados, aí fica muito mais simples você criar a sua planilha. Então, pessoal, essa planilha ela vai ficar disponível para vocês nos links aí. E o interessante agora é que ela já está pronto. Eu quero compartilhar com alguém. Eu vou vir aqui. Ela já está aqui, né, a planilha. Você pode acessá-la bonitinho. Você pode vir aqui então em compartilhar. E você tem duas formas de fazer esse processo de compartilhamento. Você pode vir aqui e adicionar uma pessoa. Então, vou colocar aqui, por exemplo, cmacedor@gmail.com. Então, esse é um e-mail pessoal. E aí, eu vim enviar para a pessoa que ela vai ter interesse ali em utilizar a planilha. Inclusive, você pode colocar se ela pode só ler. Então, essa pessoa ela não vai poder alterar nada. É apenas fazer uma leitura. Se ela pode ser comentarista, ou seja, ela pode ler e fazer algum comentário na planilha, ou se ela pode editar, propriamente dito. Então, você pode trabalhar esses níveis aí. Uma outra coisa é copiar o link, então. Você pode copiar o link dessa forma, restrito somente às pessoas adicionadas que podem visualizar, ou seja, você copia o link, envia para a pessoa e a pessoa ela solicita uma permissão, ou então você pode mudar então para qualquer pessoa com link. E aí nesse momento a pessoa que tiver aquele link ela vai conseguir entrar de forma anônima, fazer aí a leitura que for preciso, ou então fazer qualquer edição que for preciso de forma anônima, ou qualquer comentário então de forma anônima. Então, no campo embaixo, ou aqui do lado, eu não sei ao certo onde você está vendo, eu vou disponibilizar aquela planilha então em um formato Excel para você baixar, e vou disponibilizar esse link aí em formato de leitura para você visualizar aí a planilha aí, e já fazer então, aplicar esse conhecimento aí no seu setor e nas suas atividades, beleza? Além disso, aqui embaixo tem um campo de comentários. Caso você tenha alguma dúvida, gostou do que viu, quer deixar um comentário. Então, se de fato fez sentido para você, comente, vai me ajudar bastante e eu com certeza eu vou ler todos os comentários, eu vou anotar todos os feedbacks, porque eu quero crescer e eu quero proporcionar também a você e a todas as pessoas que estão aqui assistindo a nossa aula esse crescimento. Pessoal, estamos encerrando a nossa primeira aula. Mas calma, antes de você sair, eu quero te relembrar do nosso convite, hein? Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, eu vou disponibilizar a segunda aula. E eu quero mostrar para você um incômodo que eu tenho muito grande no mercado de trabalho. Além disso, eu vou mostrar para você algumas vagas de emprego, como você pode pesquisar aí, o que elas estão falando, o que o mercado está buscando. Então não perca essa oportunidade de estar comigo. Além disso, eu vou te mostrar como você sair da inércia efetivamente para começar a criar planilhas. Isso é o que muitas pessoas elas têm dificuldade. Então eu estou te entregando um presente, é um segredo meu como consultor de planilhas, como criador de planilhas, essa dica e esses insights aí para você já sair também criando novas planilhas aí de uma forma mais eficiente e mais eficaz aí para o seu dia a dia. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês aí. Nos vemos agora na quarta-feira, hein? O link vai ser disponibilizado de manhã já para você acessar a partir das 19 horas da noite. Então, se hoje é segunda, terça, quarta. Nos vemos lá. Um grande abraço.